Bem-vindos ao Prova aqui no YouTube, eu sou a Bu e hoje a gente vai teorizar sobre quem é Sauron em Anéis de Poder. E se você curte Senhor dos Anéis ou Anéis de Poder, já se inscreve aqui no canal porque a gente tem uma playlist só sobre isso. A gente tá fazendo vídeos semanais sobre a série e vai ter muito mais vídeos por aí. Primeiro de tudo, a gente precisa falar como é que é o Sauron lá nos livros do Tolkien. E como eu já falei em outro vídeo da nossa playlist sobre Senhor dos Anéis, o Sauron, ele é um Maia Shapeshifter. Ele consegue mudar a sua aparência. Tanto que lá na Segunda Era, ele confundiu os elfos ao se passar por Anatar, ou o Senhor dos Presentes. E junto da Elfo Celebrimbor, ele forjou os Anéis de Poder. Isso é mostrado inclusive lá no prólogo de A Sociedade do Anel. Só que aqui na série a gente não pode ter um Anatar, porque a partir do momento que o Anatar surgisse na história, a gente saberia que ele é o Sauron. Então, como um dos mistérios da série é mostrar pra gente quem é o Sauron, eles vão ter que inventar aí um novo nome pro Anatar. E por conta disso começaram a surgir várias teorias se o Sauron já apareceu na série e quem seria ele. E vamos destrinchar agora as principais delas. Bom, em primeiro lugar, a mais falada, eu acho que é a do Halbrand, que o Halbrand seria o Sauron. Essa teoria ganhou força com o terceiro episódio de Anéis de Poder. E vale lembrar que assim que ele apareceu na série, ele já mandou um plá lá pra Galadriel falando que as aparências podem enganar. Será que isso era um foreshadowing pro personagem? No episódio também que a Galadriel tá saindo da Terra-média indo em direção a Valinor, o Elrond e o Gil-galad, eles têm uma conversa em que o Gil-galad fala que tá feliz que a Galadriel decidiu ir embora da Terra-média mesmo, porque ela pode sem querer estar ajudando a manter vivo o mesmo mal que ela jurou derrotar. E considerando que ela ajudou o Halbrand e os dois sobreviveram juntos o naufrágio e o mar, e ela levou o Halbrand pra Númenor, será que ela não tá literalmente mantendo vivo o mal que ela jurou derrotar, no caso, o Sauron? E além disso, o Halbrand ele é um excelente lutador, ele já chega em Númenor causando, e o que é muito interessante é que a primeira coisa que ele demonstra interesse em fazer na cidade é ser ferreiro e forjar coisas. Tá um pouco suspeito até demais essa história do Halbrand, né? Em determinado momento na história do Sauron, lá dos livros de Tolkien, o Sauron é feito prisioneiro em Númenor. E engraçado que na série, o Halbrand ele tá justamente o quê? Preso em Númenor. Só que no livro, o Sauron ele não fica prisioneiro por muito tempo. Ele acaba conseguindo usar da sua influência, né? Ele tem muita boa lábia e se torna o conselheiro do rei de Númenor. O Sauron se aproveita do medo dos humanos, da mortalidade, e fala que o Morgoth poderia ajudar os humanos nisso, e que para isso os Númenóreanos tinham que velejar até Valinor. Só que quando eles ganharam a Ilha de Númenor, uma das coisas que eles juraram fazer é que eles jamais iriam velejar para Valinor. O Sauron não é bobo nem nada e decidiu destruir Númenor de dentro. Ele usou o tempo dele de prisioneiro para colocar os Númenóreanos no mau caminho. Ele influenciou então os Númenóreanos a quebrarem a sua promessa, o que causou a destruição de Númenor. Númenor acabou então ficando embaixo d'água. Essa história de Númenor é uma história bem bacana, tem a ver também com Elendil, então se vocês quiserem saber um pouquinho mais de Númenor, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, é só deixar aqui nos comentários. Só que esse rolê do Sauron preso em Númenor, ele acontece nos livros depois da Forja dos Anéis. Então se o Halbrand realmente é o Sauron, tem uma linha temporal diferente do que acontece nos livros. Só que como a série tem liberdade criativa, isso não quer dizer muita coisa não. Pode ser que ele realmente seja o Sauron. Uma outra coisa bem suspeita é que o Halbrand convence a Galadriel deles continuarem em Númenor. Como eu já falei na obra de Tolkien, o Sauron se aproveita que ele tá feito prisioneiro em Númenor para começar a influenciar os humanos e destruir a ilha de dentro. Então também é suspeito esse interesse que o Halbrand demonstrou em continuar na ilha. Nesse terceiro episódio, a gente também fica sabendo que o Halbrand, ele é um rei das Terras do Sul. E o Sauron é justamente o governante de Mordor, que fica no sul da Terra-média. Inclusive, o Halbrand, ele tem uma cena que ele fala pra Galadriel, literalmente, eu não sou o herói que você tá buscando. Isso, inclusive, é uma coisa bem Aragorn de se falar, né? Mas enfim. E se ele literalmente não for o herói que a gente tá buscando? Isso porque ele é o vilão. Seja o Sauron, seja outra coisa, definitivamente o Halbrand não é flor que se cheire. A Gil, do Uma Geek Me Disse, inclusive, tem um vídeo falando sobre ele, que ele poderia ser o Rei Bruxo de Angmar. Essa também é uma teoria bem bacana, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o vídeo dela pra vocês acessarem depois. O Sauron também pode ser o Estranho, que apareceu pra gente no primeiro episódio da série e que ninguém sabe muito bem quem é. Eu não vou me estender nessa teoria nesse vídeo, porque eu já fiz um vídeo especificamente sobre o Estranho. Eu vou deixar ele aqui em cima pra vocês acessarem e também na descrição daqui desse vídeo. Só bem resumidamente, o Estranho, ele tava com uma aura meio esquisita. Ele ficou escrevendo compulsivamente o símbolo do Sauron, que a gente sabe agora que na verdade é um lugar, é um mapa da Terra-média, e também as coisas que ele tocava meio que morria, né? A gente tem aquele momento em que ele pega lá os vagalumes e os vagalumes começam a morrer. Mas como eu já falei no outro vídeo, eu não acho que essa é a vibe dele, eu acho que ele é um cara na verdade do bem. Eu acho que essa aura meio maquiavélica dele pode ser meio que um red herring pra gente, pode ser cascas de banana, porque a gente vai pisar pra achar que ele é uma coisa, que na verdade ele é outra totalmente oposta. No caso, eu acho que ele é um mago, na época que eu fiz aquele vídeo, eu não tava achando que ele era o Gandalf, agora eu tô com um pouco de dúvidas sobre isso. De qualquer forma, eu não acho que ele seja o Sauron. Uma outra teoria é que o Sauron seja o Adar. Adar aparece no final do terceiro episódio, mas ao longo da
nesse terceiro episódio, a gente ouve bastante o nome dele no núcleo do Arondir. O Arondir, ele tá prisioneiro de alguns orcs lá pelas Terras do Sul e falam que vão levar ele até o Adar, o seu chefe. Como eu já falei, eles estão tendo que ter um novo nome pra Anatar, então poderia muito bem ser Adar também. Coisas que podem indicar que ele é o Sauron. A gente já falou que o símbolo do Sauron, na verdade, é o mapa da Terra-média que aponta pro sul, o que vai se tornar Mordor um dia, e eles estão, o Adar e essa equipe de orcs, justamente localizados no sul. Os orcs parecem ter um pouco de respeito e medo por esse Adar, ele parece ser o chefe, e Sauron, resumindo muito resumidamente, é o chefe do mal. O Adar, ele lidera os orcs, mas ele não parece ser um orc. Inclusive, Adar é uma palavra élfica que em Sindarin significa pai. Pai dos orcs, no caso, né? Será então que o Adar seria o primeiro elfo a ser corrompido por Sauron? Será que ele foi o elfo responsável por criar os orcs? Esse Adar parece que vai ser aí o grande vilão dessa primeira temporada de Anéis de Poder, lembrando que a gente tem 5 temporadas confirmadas já pela Prime Video. Então assim, eu não acho que ele seja o Sauron, porque isso seria queimar a largada muito cedo. A gente tem 5 temporadas e aí logo no início, no terceiro episódio, já surge esse cara e ele vai se tornar o Sauron, o grande vilão da série inteira. Acho que seria muito queimar a largada. Uma outra teoria que eu fiquei pensando bastante se não podia ser isso, é que o Sauron poderia ser o pai do Theo. O Theo é aquele garotinho que é filho da Bronwyn, o crushzinho do Arondir. E ele encontra uma espada que parece ser uma espada bem maligna, bem do mal, que pode ser tanto do Sauron quanto do Morgoth. E a gente sabe que o pai dele não é flor que se cheire. E um outro detalhe interessante é que quando o sangue dele tocou na espada, a espada cresceu. Então será que significa que o sangue dele alimenta a espada? Será que é porque ele seria um descendente de Sauron? Ou então filho do próprio Sauron? Lembrando aí que o Sauron ele pode tomar várias formas, né? Então a Bronwyn não teria tido um relacionamento com o próprio Sauron que a gente vê lá no prólogo dos filmes do Peter Jackson. Bom, agora eu vou falar a minha opinião. Eu acho que apesar de fazer muito sentido o Halbrand ser o Sauron, eu acho que eles não iam dar esse mole tão grande de fazer tão na cara pra gente quem era o Sauron desde o início da série. Pra ter uma noção, se ele realmente for o Sauron, isso tá tão óbvio, mas tão óbvio, que tá apenas no terceiro episódio da série e a gente já tá especulando sobre isso. Pra gente ter uma referência, pensa quanto tempo demorou pra gente entender todo o rolê do Jon Snow lá em Game of Thrones. Então não faz sentido já ter 5 temporadas confirmadas e a Prime Video já jogar, assim, 3 episódios. Ah não, esse cara aí, ó, bem esquisito, hein? Ele deve ser o Sauron. Ou de repente a gente tá muito inteligente também, né? Mas também acho que se o Halbrand fosse o Sauron, a linha temporal ia ficar bem zoada, porque ele ia sair de Númenor, depois ele iria voltar pra Terra-média, convencer o Celebrimbor a forjar os anéis, depois voltar pra Númenor, ser prisioneiro de novo lá, causar a destruição da ilha. Ao mesmo tempo, a série vai mostrar a Forja dos Anéis, né? O nome da série é Anéis de Poder. Então, a partir do momento que a gente tiver um personagem ajudando o Celebrimbor a forjar os Anéis de Poder, a série já vai entregar de cara quem é o Sauron, né? Então, assim, eu tô um pouco curiosa de saber como é que eles vão sustentar esse mistério e por quanto tempo isso vai acontecer. Eu acho que assim como na obra de Tolkien, o Sauron, ele tá ainda adormecido e ainda não apareceu na série. Mas eu acho que assim como um anel mantinha o espírito dele vivo, aqui na série tem alguma coisa nessa espada que o Theo encontrou que tem a ver com o Sauron. Eu acho que o espírito dele tá se mantendo vivo porque tá conectado nessa espada. O Theo vai fazer alguma cagada em algum momento que vai fazer o espírito do Sauron ficar acordadaço, ele vai despertar, vai estar forte o suficiente pra se materializar de novo. E aí o rolê do Sauron vai começar de verdade. Mas uma coisa que contraria essa minha opinião é que, na verdade, o Sauron, a gente não sabe que ele usa espada, né? No prólogo da Sociedade do Anel, ele usa uma massa como arma, não uma espada. Bom, vou manter a minha opinião, eu acho que é realmente isso. Mas eu quero saber a sua opinião. Pra você, quem é o Sauron? É uma dessas teorias que eu falei ou você tem uma nova teoria sobre isso? Deixa aqui nos comentários. Comenta aqui também que outros vídeos sobre Anéis de Poder você gostaria de ver por aqui. E não se esquece, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal porque isso ajuda demais o meu trabalho. Um beijo e até a próxima!